Fala vascaínos e vascaínas do nosso Brasil, vamos aí a esse pós-jogo, né, de Vasco e Bragantino, né? O Vasco infelizmente perdeu no dia de ontem, né, pro Red Bull Bragantino, né, mas vida que segue, vamos embora. Teve declaração polêmica aí do Ramon Dias, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo que vai rolar após a vinheta, quando você se inscrever e também deixar o likezão aí, beleza? Bora, deixa o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então, rapaziada, vamos aqui falar do jogo, né, de Vasco e Bragantino, que aconteceu no dia de ontem lá em Bragança Paulista, né? Como eu disse para vocês, o jogo a gente acabou perdendo aquele jogo, né? Aconteceu ontem lá à noite, às 7 horas da noite, né? Foi um jogo bem que o Vasco não mereceu perder, né? A verdade é essa, mas perdemos, infelizmente. Teve declaração polêmica do Ramon Dias, né, em relação a algumas coisas que aconteceram no futebol, né, lá dentro de campo e nas outras partidas também, mas não vamos estar falando sobre esse assunto no final do vídeo. Vamos primeiro falar da partida de ontem, né, gente? Vamos lá. Red Bull Bragantino e Vasco da Gama se enfrentaram ontem, né, lá em Bragança Paulista, e infelizmente o resultado não veio para nós, né? O Vasco foi até bem na partida, não merecia perder, na minha opinião. O Vasco não merecia perder aquela partida. O Vasco foi bem montado, bem escalado para aquela partida, né? Porém, acho que as substituições deixaram um pouco a desejar, né? O nosso treinador Ramon Dias, acho que elas não funcionaram, na verdade. Que acabou entrando alguns jogadores que já tem algum ranço com a torcida, como o Zé Gabriel, né? O Watson também já tá com rançozinho com a torcida, então acaba não dando certo, a galera acaba pegando um pouco mais no pé, né? Mas assim, eu particularmente prefiro analisar a partida, o jogo, enfim, né? Para mim é melhor fazer assim do que ficar caçando culpados, inventando alguma coisa, né? Alguma rincha, alguma coisinha assim. Acho totalmente desnecessário, né? Mas o Vasco entrou na partida de ontem com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique e João Vitor que saiu machucado, vai ser avaliado, né? E a gente vai estar sabendo qual que é a lesão dele, né? Brincadeira, como o Vasco está zicado com lesão esse ano, né? Mas vai ser avaliado, provavelmente não é nada grave, assim a gente espera, né? Mas ele vai ser avaliado. O Léo e o Lucas Piton, né? Aí fecha esse quarteto da zaga. No meu campo veio Galdames, Esforça e Matheus Carvalho. Matheus Carvalho que acabou saindo, né? Assim como o Galdames também, mas o Matheus acabou saindo porque já tinha o cartão amarelo, poderia comprometer um pouco mais a vida do Vasco dentro da partida, né? E fechando aquela trinca na frente, David, Rossi e o Berretti, né? O Vasco entrou com essa escalação para cima do Red Bull Bragantino, né? Que teve lá o nosso goleiro Lucão, né? O nosso cria Lucão contra o Vasco, né? Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Lopes de Almeida, Gustavinho, Raul, Juninho Capixaba, La Quintana, Sacha e Mosqueira, né? Esse foi o time titular usado ali pelo treinador do Red Bull Bragantino. O Vasco voltou para o segundo tempo, começou o primeiro tempo, perdão. O Vasco começou o primeiro tempo ali meio que tentando equilibrar a partida, porém a gente acabou tomando gol aos 7 minutos, né? Com o Inácio La Quintana, né? Tomamos ali, foi bem uma falha do Léo Jardim. Aquela bola era para totalmente encaixável, se é que existe essa palavra. A bola foi totalmente encaixável, mas o Léo Jardim acabou dando mole aí e não encaixando aquela bola, onde a gente acabou tomando o gol no rebote que ele fez. Daí em diante o Vasco entrou na partida, começou a jogar, começou a se focar, teve gol anulado, teve várias chances de gols para poder fazer, a gente não fez os gols, né? Porém, voltando do segundo tempo, a gente voltou com 3 alterações, né? Que foi o Maicon, o Zé Gabriel e o Ryan,
entraram aí já de cara nesse segundo tempo, né? Então a gente até melhorou, né? O Maicon deu uma organizada nas águas, achava que ele já poderia ter entrado já muito antes do jogo de hoje, mas aconteceu que a gente não conseguiu emplacar esse tipo de jogo junto com o Maicon, né? E o Vasco começou a dominar a partida, pressionar muito mesmo o Red Bull Bragantino, né? A gente perdeu várias oportunidades, um caminhão de gol, né? A gente perdeu e a gente acabou levando o gol ali aos 78, né, do segundo tempo, né? Foi uma bola ali pelo Vitinho, né? O Vitor Hugo levou a bola no linha de fundo, limpou o jogador do Vasco, cortou pro meio, a bola bateu no Maicon e acabou desviando ali o gol, que a bola ia em direção ao Jardim e acabou indo pro gol e acabou sendo um golaço de qualquer forma, né? E o Vasco levou essa virada aí. Daí em diante o Vasco começou a sufocar muito o Bragantino e a gente não conseguiu fazer o gol que a gente precisava pelo menos para poder empatar. Porém, eu acho que o Vasco teve azar nessa partida, né? Não gosto muito de usar isso, mas acho que o Vasco teve muito azar, teve muita chance criada que a gente não fez, né? Mesmo o Verratti empatando ali na jogada que começou por ele no meio campo e depois veio ali com o Ryan terminando no pé do David, o David cruzando e o Verratti fazendo ali o gol de empate. Acho que a gente não mereceu empatar essa partida, acho que a gente não mereceu perder essa partida. Para mim o resultado mais acessível era o empate, mas infelizmente o futebol ele não é justo, né? Então a gente amargou essa primeira derrota do Campeonato Brasileiro. Nada para poder desanimar, mas eu acho que a gente precisa melhorar, precisa se reforçar para a gente poder chegar mais longe do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Resumo final, acho que o Vasco foi bem, mas o resultado não veio, mas mesmo assim a gente precisa continuar melhorando em relação ao nosso desempenho dentro de campo, para que as vitórias cheguem. Falando agora da declaração do Ramon Dias, né? O Ramon Dias, né, na coletiva de imprensa, ele acabou falando da arbitragem. Falar da arbitragem é sempre muito complicado, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem a ciência de que falar de arbitragem no Brasil é sempre muito complicado, ainda mais quando se envolve mulheres, né? Então o Ramon Dias teve uma fala ali que, no meu entender, foi uma fala, como que eu posso dizer, foi uma fala infeliz, claro que foi, né? Mas porém eu consegui entender o que ele queria dizer. Ele queria dizer que naquele momento onde porque quando tem VAR homem na cabine, todos eles decidem juntos o que é aquela marcação de um pênalti e o que não é a marcação de um pênalti. E porque quando tem a mulher, só ela, o pessoal deixa só ela decidir sozinha. Foi mais ou menos isso que eu entendi, o que o Ramon quis dizer. Porque ele disse o seguinte: me parece complicado. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês para a gente poder discutir isso aqui agora. Com todo respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que o VAR que tenha que decidir seja uma mulher, porque o futebol é tão dinâmico, com as ações tão rápidas, e hoje não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo e competindo. O que eu entendi dessa declaração do Ramon foi exatamente isso, que ele questionou o porquê de quando tem VAR somente homem dentro da cabine, todos eles opinam, todos eles entram num consenso e eles conseguem chegar numa palavra final, dizendo se foi pênalti, se não foi, se tem que expulsar, se não foi, enfim, tudo isso que se cabe ao VAR. E quando tem uma mulher, ela não tem essa ajuda, né, para poder decidir o lance em si, né? Como que deixa só ela decidir o lance sozinha, né? Eu acho que o VAR, ainda mais o VAR, que, se eu não me engano, são 4 ou 5 pessoas, né? É uma equipe, né? São 4 ou 5 pessoas, é uma equipe trabalhando junto. Eu acho que a equipe tem que decidir junto, seja ela homem ou mulher, né? Que as mulheres continuem trabalhando no VAR, mas que elas também tenham as assistências de todos que estão ali, né? Se for 5 mulheres, que as 5 mulheres participem. Se for 5 homens, que os 5 homens participem daquela decisão a ser tomada. Foi mais ou menos isso que eu entendi
da declaração do Ramon. Nada de polêmica, nada de maluquice aí, de querer julgar o cara por causa de uma declaração dessa, né? Eu acho que falta pela parte da imprensa e nossa também de querer interpretar melhor, a boa vontade de querer interpretar um pouco melhor as coisas, porque quem viu a coletiva viu que não foi realmente de maldade. Ele explicou de uma maneira de que se é uma equipe que tem que se decidir junto, como em qualquer outro esporte ou qualquer outro serviço que você tem que fazer em equipe, não deixar só uma pessoa ir lá e decidir por todos, né? Acho que é bem complicado. Obviamente tem que ter um líder ali dentro que pode ter uma palavra final, mas todos têm que decidir em conjunto. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Peço você deixar o like, se inscrever. Tamo junto. A qualquer momento eu volto com mais notícias e também vamos falar muito do nosso gigantesco aí. Beleza? Tamo junto. Valeu!